Olá, mulher! Seja muito bem-vinda! A aula de hoje vai ser uma aula diferente, vai ser uma aula motivacional. Mas o que, Débora? Por quê? Eu vou contar a minha história para vocês, eu vou dividir toda a minha trajetória com vocês e eu tenho certeza que vai inspirar. Eu vou contar desde o início, tá? Que eu decidi entrar para o mundo dos cílios até hoje, ok? Primeiro eu vou contar porque eu não sou daqui de São Paulo, meu estúdio é localizado aqui no estado de São Paulo, tá bom? Na zona norte de São Paulo, mas eu não sou de São Paulo, eu sou do interior da Bahia. Eu vim pra cá no ano de 2016 para estudar e trabalhar. Comecei a trabalhar, depois de 2 meses que eu comecei a trabalhar, eu entrei no curso de aeromoça, isso no ano de 2016. Depois de 2 meses, nesse curso, eu fui descobrir que eu estava grávida, não desejava no momento, tá? Aí eu tive que parar de fazer o curso porque mais ou menos assim, uns 3 meses pra frente do curso ia ter um treinamento na selva, que é um treinamento de sobrevivência, que é um treinamento no meio do mato, que você fica lá, acho que é 2, 3 dias, e grávida não poderia participar. Então eu não poderia continuar fazendo o curso, tinha que fazer essa pausa, depois que meu filho nascesse, que eu poderia voltar. Meu filho nasceu, passou um tempo, quando ele tinha mais ou menos 1 ano e 8 meses, eu voltei a querer estudar, mas eu não queria mais fazer o curso de aeromoça. Foi quando eu fiquei pesquisando vários cursos na área da beleza, qual eu me encaixava e tal. Foi quando eu decidi fazer um curso de maquiadora, porque eu sempre gostei de maquiagem, embora não sabia me maquiar. Eu não tinha dinheiro para fazer o curso para pagar à vista, então eu demorei 4 meses juntando dinheiro para fazer. Fiz o meu primeiro curso, me apaixonei pela maquiagem. Porém, eu confundi as coisas. Eu queria aprender a me maquiar. Eu não queria, trabalhar como maquiagem, como maquiadora, né? E eu meio que deixei de lado. Mas eu sempre gostei de maquiagem, mas eu não me via trabalhando com maquiagem. Até porque, na época, como eu ganhava muito pouco, eu não conseguia fazer os investimentos para começar a maquiar. Até porque, pra gente ser maquiadora, a gente precisa ter um investimento, comprar base de vários tons. Não é qualquer base, sombra boa, delineador, tudo tem que ser uma marca boa para que a maquiagem da cliente dure, né? E eu não tinha esse investimento. Logo depois, aí eu fiquei parada e aí eu decidi fazer um curso de design de sobrancelha. Quando eu fechei o curso para fazer o curso de design de sobrancelha, no último dia do curso, a profissional me ofereceu um curso de extensão de cílios. Eu falei pra ela que eu ia pensar e que dava o retorno pra ela no dia. Ela falou que se eu fechasse no dia seguinte, ela me daria um desconto. Eu fui pra casa, fiquei pensando, dei umas pesquisadas nos vídeos do YouTube e tudo mais, e falei, acho que eu vou fazer. Eu gosto de maquiagem, cílios, que não faz parte da maquiagem, né? E hoje eu sei que cílios faz 80% da maquiagem. Aí eu fiquei pensando, eu falei, vou fazer. Só que eu falei pra ela que eu ia dar uma parte naquele dia, se eu não me engano, eu acho que eu dei R$100 pra ela. E depois eu dava o restante, né? Que eu ia pagando parcelado e depois a gente marcava a data. Poderia ser assim? Ela, tudo bem. Beleza. Paguei parcelado, fui pagando, até porque, gente, eu ganhava R$1.100 na época, pra pagar aluguel, com filho pequeno e tudo mais. Fui pagando o curso, quando chegou o dia eu fui fazer. A profissional explicou um pouquinho rapidinho lá na lousa, explicou tudo e tal. Quando foi, a modelo já chegou pra fazer. Primeira coisa, ela não higienizou os cílios, não explicou sobre higienização. A higienização foi pegar um algodão molhado com água e passar no olho da cliente. Então a espuminha que a gente utiliza hoje não se usava. Eu fiquei chocada porque alguns vídeos no YouTube eu já tinha visto falar de higienização. Aí na hora de fazer a aplicação nos cílios da modelo, ela pegava o fio e aplicava apenas com uma pinça. Eu falei, gente, mas não foi assim que eu vi no YouTube, eu comentei com ela. Falei, mas eu vi lá no YouTube que era com 2 pinças pra separar um fio do outro e tal. Ela, não precisa. Isso vai te fazer levar mais tempo. Bem assim. Aí eu falei, se ela tá falando que ela é profissional, quem sou eu pra falar alguma coisa, né? Fui lá e fiz os cílios, mas gostei, fiz um fio. Quando a modelo abriu o olho, eu falei, nossa, que lindo. Ai, Débora, esse cílios vai durar de 15 a 30 dias, ela falou. Eu falei, ai, que ótimo. Eu falei, nossa, imagina ficar bonita assim todo dia de manhã. Até eu já fiquei doida pra fazer, porque eu nunca tinha feito. Aí, nisso, na hora que a menina abriu o olho da menina tava tudo grudado, assim. Os fios sintéticos que a gente colou na cliente, tava
todo grudado nos fios de baixo. O isolamento que ela fez, tipo, horrível, né? E ainda fez aquela fita que a gente utilizava antigamente em fralda de bebê. Aí eu falei, gente do céu, mas mesmo assim eu gostei do resultado, eu fui embora feliz. Falei, nossa, valeu a pena esse curso. Aí eu peguei o número da modelo, né? Eu falei pra ela que se ela queria fazer a manutenção, que eu já ia treinar nela e tal, tal. Passou os 15 dias, eu mandei mensagem pra ela. Ela falou, Débora, quantos fios caiu, né? O fio da extensão caiu, tinha uns 3, 4 fios meu grudado. Eu tô com falha nos meus cílios. Eu tô passando um produto pra ver se cresce e tudo mais. Eu falei, gente, eu fiquei tipo, bem desanimada, mas eu fiquei tranquila porque foi o jeito que a profissional me ensinou. Eu mandei mensagem pra ela, ela falou, não, deve ser ela que não quis fazer o procedimento e deu essas desculpas, que não sei o que e tal. Aí eu peguei e fiquei, tá bom. Mas eu continuei fazendo da forma que ela me ensinou. Ela falava que ia ensinar fio a fio, híbrido, volume russo. Mas na verdade, quando chega lá, ela fazia tudo, era tufio. Porque por mais que o fio fosse de boa qualidade, mas a pessoa não faz do modo que deve ser feito, pra mim vira um tufo. Então ela colocava o fio por cima. Então tudo era tufinho, diferente dos efeitos. Eu fui, mesmo se eu gostei de fazer, comecei a cobrar R$60 no tufinho. Isso já era no ano de 2018. Comecei a cobrar e atender a domicílio, postava nos grupos do Facebook, as pessoas me chamavam, eu pegava o endereço, ia na casa da pessoa e fazia. O procedimento não demorava nem 30 minutos, né? Mas também não durava nem uma semana. Tinha casos que eu saía da casa da pessoa e passava umas 3 horas, a pessoa falava que já tinha fio no sofá, já passava a mão, o fio já caía. Ou quando não dava algum tipo de alergia no olho da cliente, inchaço, aí a secreção ou incômodo, porque como não tem isolamento, a gente grudava tudo na pálpebra da cliente, né? E a quantidade de cola, ela falava, quanto mais cola colocar, vai durar mais. Então, quando eu fazia os cílios da cliente e ela reclamava que os cílios caía, eu ia lá e fazia de novo e entupia de cola. Aí o olho da cliente, quando abria, tava vermelhão, tipo, super inchado. Mas pra mim, tava tudo ok. Mas mesmo assim, eu gostei de fazer os cílios, eu ficava sempre pesquisando as informações no YouTube. Aí apareceu, como a gente começa a pesquisar, começa a aparecer coisas no Facebook, no YouTube, né, no Instagram. E aí apareceu alguns cursos pra mim, de R$600, R$700, até com essa profissional que eu fiz primeiro, eu paguei R$400. Aí eu falei, esse é um pouquinho caro, mas acho que vale a pena. E eu era louca pra fazer aqueles cílios bem cheião e tal. Falei, vamos lá fazer. Nesse curso de R$700, eu fui e realmente, de novo, eu quebrei a cara. Eu tinha já pesquisado e tinha achado cílios de curso de 1.200, 1.500, até curso de 2.000, mas eu falava, não, essa pessoa quer ganhar, mas não é. A minha jornada para chegar no que eu tenho hoje demorou porque eu fui escolhendo o curso pelo valor, tá? Pelo preço, na verdade, porque valor é o que você recebe, preço é o que você paga, valor é o que você recebe. Eu escolhia muito pelo preço, por mais que seja longe, eu ia pelo preço. Eu fui fazer um curso em Guarulhos que custou R$700, o curso de um dia. Quando eu cheguei lá, tinha, eu acho que umas 15 pessoas numa sala. Não foi prática em modelo, foi na boneca mesmo que a gente colocava o fio. Gente, mas foi horrível o curso. Sabe quando você sai do curso, você senta assim na calçada e você chora, tipo, meu, gastei dinheiro com condução, de almoço e o dinheiro do curso e não aprendi nada. Eu fui depois, saí de lá transtornada e tal. Depois fiz outro curso também desses valores. As pessoas faziam cílios totalmente cheio de adesivo, não tinha isolamento. Queria fazer cílios rápido para conseguir atender mais pessoas e ganhar mais dinheiro, mas não entregava um trabalho de qualidade. Quebrei a cara de novo. Foi quando eu fiz os cílios de uma cliente e ela relatou para mim no outro dia que ela estava sentindo muita incômodo nos olhos, e ela foi numa profissional mesmo, que trabalhava certinho, com fio a fio, híbrido, volume russo, para fazer as técnicas perfeitamente. E a pessoa, tipo, acabou com quem faz tufinho, porque realmente, até eu falo mal desses profissionais hoje, porque realmente não é uma técnica segura. E aí eu falei pra ela, né, olha, desculpa, vem que eu removo. Ela, não, eu já removi e tal. Aí ela acabou comigo, falou até que ia me processar, mas só falou mesmo. E aí eu falei assim, a partir de hoje eu quero ser um profissional, eu gosto desse trabalho, a partir de hoje eu não faço mais tufinho. Isso foi mais ou menos em setembro do ano de 2018, 19. E aí foi quando eu comecei a juntar dinheiro. Foi em 2019, foi em setembro de 2029. Eu comecei a separar já um dinheirinho, R$200 por mês, 300 no outro e tal. E eu comecei a pesquisar no Google, curso de extensão de cílios fio a fio. Porque todo mundo falava que era fio a fio, quando chegar lá, colocar, era tufio, porque não fazia isolamento, colocava um por cima do outro.
Pegava bastante fio, assim, não contava a quantidade, não tinha responsabilidade nenhuma com o peso dos cílios que estava colocando ali em cima dos cílios natural da cliente. Foi quando eu achei uma profissional, aqui em São Paulo mesmo, na Perrine, a Lu. Entrei em contato com ela, e aí eu falei pra ela que eu queria aprender a fazer volume russo, mas da forma correta. Ela falou assim, me manda foto do seu fio a fio. Gente, eu não tinha uma foto de um fio a fio bonito. Era tudo grudado, tudo torto, porque era assim que as pessoas tinham ensinado. Eu mandei foto pra ela, ela falou, olha, Débora, você faz isolamento? Aí eu falei pra ela que às vezes sim. Aí ela foi, conversou comigo e falou, olha, você precisa fazer, porque é importante, me explicou toda a importância, e que eu não poderia pular etapa, que primeiro eu tinha que dominar o fio a fio, pra depois dominar todas as técnicas, que a fio é a técnica mãe. Eu fui, conversei com ela e falei pra ela que eu não tinha condições de pagar o curso à vista, todo de uma vez, e eu não tinha cartão de crédito. Se eu poderia ir pagando parcelado. Eu fui, fechei com ela em setembro, dei um valor, outubro, novembro, dezembro, e o curso seria em janeiro. Marcamos a data e foi pagando parcelado. Nisso, o emprego que eu trabalhava aqui, quando eu cheguei no início, eu fui demitida. Então eu entrei num trabalho melhor, que meu marido me indicou, de promotora de vendas. Ele era melhor porque eu já não trabalhava mais num dias de domingo, né? Porque no outro eu trabalhava, eu folgava um sábado, essa semana eu folgava no sábado, no outro eu folgava no domingo. Então, tipo, eu não tinha final de semana com a minha família, porque eu só ficava no balcão lá, trabalhando de balconista. Esse já foi um pouquinho melhor, porque eu já tinha meus finais de semana livre. Eu saía do trabalho às 10 horas da manhã no sábado, então eu tinha um sábado inteiro e meu domingo. Foi quando que nesse trabalho eu conheci uma pessoa que ela gostava de usar muito extensão de cílios, e ela usava o fio a fio. Quando ela chegou, ela já tinha um olho claro. Quando ela chegou com o fio a fio, tava um fio a fio tão perfeito, uma coisa natural, porém chamava atenção. Eu falei, nossa, que cílios lindo. Ela falou assim, eu fiz ali e tal, vai lá fazer. Aí eu falei, ela tem Instagram? Não queria fazer o cílios, queria o curso. Eu falei, quero aprender com ela. Na hora que eu entrei no Instagram, ela dava curso, entrei em contato. Ela falou, o curso é R$950. Pra separar sua vaga nesse estado, R$50. E o restante você paga aqui no dia do curso. Eu falei, tá bom. Sem dinheiro nenhum na conta, pela fé. Fui lá na caixa, não tinha Pix na época, depositei na conta dela. E nisso, eu ainda estava pagando outro curso que seria R$1.000 o Perrine, que também seria em janeiro. E esse de 950 também seria em janeiro. Um foi dia 12 de janeiro de 2020 e outro foi dia 25 de janeiro de 2020. Então foi no mesmo ano, no mesmo mês, em menos de 15 dias de um para o outro. Falei, meu Deus, como é que eu vou fazer? Como eu tinha acabado de entrar nesse trabalho de promotor, eles depositam o vale transporte, a condução, em dinheiro na nossa conta. Então, o que foi que eu fiz? Passou uma semana que eu tinha feito pra ela o Pix, né, que isso era em dezembro ainda. Eu fui, fiz o depósito, desculpa, isso era em dezembro. Eu fui e peguei esse dinheiro da condução, foi R$280 que me pagaram. Eu corri lá no Brás de madrugada, eu comprei produto erótico, calcinha e sutiã, e eu, se eu não me engano, 2 cintas dessas que as blogueiras ficavam indicando, que tinha as barbatanas aqui, tinha algumas calcinhas, outras não, pra manter a cintura. Eu fui lá e comprei. Como eu tinha acabado de entrar nesse trabalho, eu era promotora de vendas, eu trabalhava pra Nivea. Eu fui, trabalhava no mercado grande, Atacadão, vocês devem conhecer. Lá no Atacadão tem muito funcionário, é uma rede muito grande, né? Então eu comecei a fazer amizade com as meninas do caixa. Olha quantos caixas tem no Atacadão. Se eu não me engano, tinha umas 35 ou mais. Isso. Fora as pessoas que trabalhavam lá em outros setores. Comecei a fazer amizade com as meninas. Esses R$280 eu transformei em 3 dias em R$1.000. E paguei o meu curso, que era 950, que seria o primeiro curso de janeiro. Eu paguei os R$900 no dia de curso, que é o que faltava, porque eu já tinha pagado já os 50. Eu paguei à vista, né? Fiz o curso, amei, cheguei lá, me surpreendi bastante. Aí que eu me apaixonei mais por cílios, da forma correta de fazer. No curso eu demorei 6 horas para fazer o meu primeiro fio a fio. Mas saí de lá realizada, eu amei, chega a sair com dor de cabeça. Eu falo que curso bom é quando você sai com dor de cabeça. Passou... Chegou a data do outro, que eu já tava pagando parcelado. No dia do curso só faltava eu pagar R$50. Então, assim, quem quer, faz assim, faz acontecer. Beleza, fiz o curso, graças a Deus, agregou muito na minha vida também, porque foi profissionais diferentes, com visões diferentes, então me ajudou os dois, foi muito importante na minha jornada. Depois que terminei de fazer o curso, voltei pra casa, outro perrengue, porque nenhum dos cursos vinha com kit de material, você ganhava um kit de material. Só ganhou mesmo 2 pinças, se eu não me engano, e uma caixinha de fio.
E agora? Outro perrengue. Tinha que esperar agora mais um mês pro salário cair para comprar o material. Falei, meu Deus, e agora? O que foi que eu fiz? Faltava, acho que umas 3 pessoas para me pagar, que chegou a data do pagamento, eu não consegui me pagar. E aí, juntando tudo, deu R$180. Eu corri lá na 25 de março e comprei o que dava com esse valor de material. Comprei só a caixinha de fio a fio mesmo, as 2 pinças eu já tinha que chegado no curso. Comprei o adesivo, a cola, comprei um pad, aquele mais baratinho de papel. Eu comprei bem pouquinha coisa mesmo, um pump para fazer a espuminha para higienizar os cílios. O ventilador não tinha no meu primeiro procedimento. Ah, outra coisa, a maca. A minha maca, eu comprei em Guarulhos, eu moro aqui na Zona Norte, é um pouquinho longe de Guarulhos. Aquelas marcas portáteis, eu já comprei ela usada, eu comprei ela por R$100. Eu fui de ônibus, eu peguei 3 ônibus para chegar no endereço da pessoa. E eu voltei com ela de ônibus. Ela tem aquela rodinha, só como o meu modelo, os modelos de hoje da marca portátil, elas são um pouco mais leves, elas já foram projetadas para atendimento a domicílios, que elas são muito leves. Mas antigamente, era muito pesada. Tanto que eu vim, quando eu cheguei em casa, tava com tanta dor nos meus braços que eu tinha tomado a surra de pau. Tanto que quando eu vinha com ela, com a rodinha, eu quebrei a rodinha, porque eu não tava conseguindo levantar ela. Eu quebrei as rodinhas. Então, quando eu cheguei em casa, fui lavar ela, que ela tava um pouco enferrujada, tava suja, lavei. A parte branca, que ela era branca assim, mas o estofado tava sujo. Eu fui lá e limpei. Meu marido botou uns parafusos pra ela ficar mais firme. E com isso, eu fui, montei num cantinho da minha sala, com essa maca, coloquei uma mantinha rosa por cima, uns quadrinhos na parede, vou colocar a imagem aqui do lado pra vocês. E foi ali que eu comecei, o meu primeiro estúdio na minha casa. Tudo simples, mas era o que eu tinha no momento, não esperei as melhores condições. Com isso, Débora, como foi que você conseguiu as suas primeiras clientes? Do mesmo jeito que eu vendi esse produto erótico. Eu peguei a foto da minha modelo que eu fiz no curso, cheguei lá no Atacadão, conversava com as meninas, olha, eu fiz um curso de cílios, olha que lindo. Nossa, que lindo, vamos fazer. Eu falei, vamos, se tu for minha modelo tal dia, eu não vou te cobrar. Só pela foto. Agora, como eu tô demorando ainda, você precisa ficar lá o tempo que eu conseguir fazer. O tempo que eu demorar, pode ser, pode ser, tal. Beleza. Consegui, se eu não me engano, 3 modelos em uma semana. Mandei mensagem, marquei tudo bonitinho, fiz. A primeira modelo, vou colocar a foto aqui pra vocês também, eu demorei 4h30 para fazer o procedimento. Tadinha, ela tinha dor nas costas, ela tossia na maca, porque a maca é desconfortável mesmo, aquela portátil, né? Hoje eu tenho uma maca um pouco mais confortável e depois disso, como eu percebi que era um pouco desconfortável, eu comprei um colchãozinho fininho, coloquei em cima para ficar um pouco mais confortável. Mas eu não deixei de fazer. A modelo falava, ai, tá terminando? Eu falo, calma, falta pouco. Mentira, faltava metade do olho, eu tava lá, calma, falta pouco. Depois eu fui fazendo minhas outras modelos, fui agendando. Se eu não me engano, eu fiz umas 5 modelos sem cobrar, porque eu queria um Instagram bonito, um Instagram com fotos perfeitas. Então eu queria primeiro ter fotos para divulgar o trabalho para depois começar a cobrar. Minha primeira pagante pagou R$40, mas eu sabia que esse valor não pagava pelo meu serviço, que valia mais. Minha própria professora, quando eu mandava foto, ela falava, nossa, você tá indo super bem e tal. Só que eu tava um pouco insegura pelo tempo que eu ainda demorava. Mas eu fui diminuindo. Quando eu cobrei essa primeira de R$40, eu já tava demorando 3 horas para fazer os cílios. Depois, eu mesma comecei a me cobrar. E uma dica que eu dou pra você. Quando você começar a fazer o procedimento, já deixe todas as suas coisas organizadas do seu ladinho. Não espere a pessoa chegar, sua cliente, sua modelo chegar para você ir pegar tal produto, tal. Deixa tudo organizadinho, numa bancadinha, em qualquer coisa, se você não tiver o carrinho auxiliar, numa cadeira. Eu lembro que eu colocava uma cadeirinha assim do meu lado e eu começava a fazer ela ali de carrinho auxiliar, que eu colocava tudo organizadinho, tudo limpinho, uma toalha, e é ali que eu fazia. E outra coisa, quando eu começava a higienizar o cílio da cliente, eu ativava o cronômetro do meu celular. Falava, hoje eu vou gastar 1h30 para fazer esse olho, 1h30 para fazer esse olho. Na outra modelo, eu vou gastar 1h10 nesse olho, 1h10 nesse olho. Depois eu ficava, agora vai ser 1 hora, agora vai ser 1 hora. Até que eu tava demorando 2 horas para fazer os cílios. E hoje eu demoro no máximo 1h30 para fazer uma aplicação. Dependendo dos cílios da cliente. Se for um cílios bem cheio, se for menos volume nos cílios dela, eu vou demorar menos tempos ainda. Logo depois eu comecei a utilizar para divulgar o meu trabalho o Facebook. Aqueles grupos que as pessoas postam de vendas, de desapego. Eu comecei a postar fotos dos meus trabalhos ali. E pessoas de longe vinham para fazer os cílios comigo na minha casa, super simples.
não tenha como desculpa, ai, que eu não tenho um espaço bonito ainda pra me divulgar, eu tenho vergonha. Gente, na minha casa, eu atendia enfermeira, advogada. Juro pra você, ficar morrendo de vergonha que a pessoa entrava na minha casa. Porque era uma TV na parede, um bicama com estofado rasgado, uma mesinha ali do lado e minha maca aqui. Meu banheiro também super simples, o banheiro já era do lado da maca, pra cliente já levantar e já ir no banheiro. Então não tenha isso como desculpa, tá bom? Ali na minha casa eu já atendia e elas indicavam. Foi passando o tempo, que não é pra noite pro dia, 8 meses após que eu fiz o curso, eu comecei a perceber que eu atendendo uma cliente por dia, cobrando R$100 na minha casa, que eu já estava cobrando R$100, eu estava ganhando mais do que o meu trabalho de carteira assinada. E olha que eu não ganhava tão ruim assim, eu era promotora de vendas, os benefícios, né, agregava muito no salário, então isso me fez até ficar um pouco insegura na hora de largar o emprego e empreender. Com isso tudo, eu orava a Deus, ficava orando, Senhor, me dá força, me dá sabedoria e tal. E eu, como eu ia ganhando aquele dinheiro dos filhos e ganhando o meu salário, porque eu largava, eu saía do emprego, do trabalho, ia pra minha casa, arrumava ali a sala onde eu ia atender, tudo bonitinho, ia na creche do meu filho, que graças a Deus era em frente da minha casa pra facilitar, pegava meu filho, dava um banho no meu filho, deixava ele todo bonitinho, organizado, com a papinha, na frente da TV, num carrinho dele sentado. E ele ficava lá assistindo limpinho. Isso às 5 horas da tarde, a minha cliente chegava. E já estava tudo organizado, já esperando ela. E eu atendia uma cliente por dia. E logo depois que ela saía, eu ia cuidar dos fazeres de casa, fazer comida pro outro dia. E eu ia treinar ainda para aprender a fazer o volume russo. Porque a gente sabe que o volume russo você não aprende da noite pro dia, tá? Mas era bem cansativo. Cuidar de criança, treinar, trabalhar fora e ainda treinar para dominar o volume russo. Mas graças a Deus eu consegui. Se eu conseguir, você também consegue. Com isso, eu orava muito a Deus que eu não queria mais continuar naquele emprego, mas que Ele me desse coragem, sabedoria para mim conseguir sair de lá. Muitas pessoas, por ver o meu trabalho, pediam para que eu trabalhasse por parceria ou alugava uma sala para mim dentro de um salão. Só que eram pessoas que eu não conhecia, então eu falava não, acho melhor não e tal, porque eu tinha o meu trabalho e ainda não estava pronta para sair do meu trabalho. Foi quando eu falei para mim assim, olha, quando dá no finalzinho de novembro, no início de novembro, eu vou pedir as contas, porque eu já vou ter juntado X de valor, então eu vou conseguir pagar 6 meses de aluguel, mesmo se eu não tiver cliente, né? Mas eu vou tentar. Aí meu marido, você acha que tá na hora e tal, não sei o quê. Comentários que às vezes me deixavam um pouco triste e com medo, né? Mas eu entendi o lado dele, até porque empreender não é fácil. Foi quando eu fui chamada para uma reunião na minha empresa e a minha equipe tinha 50 pessoas e quando chegou lá, eu acho que umas 30 foi demitidas e eu tava no meio dela. Na hora eu não entendi, né? Tipo, eu fiquei parada assim, as pessoas, nossa, não acredito e tal. Eu fiquei parada, eu falei, Senhor, será que é o Senhor que tá falando comigo? Porque eu falava que eu ia sair exatamente nessa data e tá me mandando embora, eu ia pedir as contas com 1 ano de empresa. Eu ia sair sem benefícios nenhum, né? Não ia ter direito aos tempos e tal. E agora a empresa tá me mandando embora, eu vou sair com tudo e tô saindo no tempo que eu queria sair. Eu falei, é Deus me empurrando, dando uma pesada pra mim ir. E aí eu falei, meu Deus, será que é? Eu falei, eu vou, Senhor, vai comigo. Eu fui, fiquei lá, as pessoas, ai menina, não fica triste não, que eu vou arranjar outro trabalho pra você. Eu falei, não quero, eu já sei o que eu vou fazer. E nisso, cumpri o aviso lá prévio, saí bem na semana que eu falei que eu queria sair, graças a Deus que Deus me empurrou, e eu comecei a pesquisar aluguel. O meu primeiro espaço é bem nessa avenida mesmo que eu tô hoje, eu aluguei lá, porém o aluguel é um pouco caro. E uma coisa que eu vou falar pra você, quando você atende na sua casa, o seu valor, não é que seu valor tem obrigação de ser mais barato, mas eu cobrava na minha casa porque eu não tinha custo com aluguel, eu não servia nenhum cafezinho para minha cliente, não tinha um bolinho, eu não pagava água e luz fora daquele ali que a gente usava, não pagava IPTU, não gastava com produtos de limpeza, igual tenho que comprar aqui hoje, que tem que ser tenho que ir lá fazer as compras do estúdio todo mês, então eu cobrava um valor baixo de R$100. Quando eu fui para esse espaço alugado, que eu tive que pagar todas essas contas separadas, e como eu era uma área comercial, é um pouco mais caro, eu aumentei o meu fio-a-fio de R$100 para 135. E eu cobrava, se passasse no crédito, eu ia cobrar R$5 a mais. Algumas clientes
que tinha condições mesmo, lá que ia na minha casa. Tipo, eram pessoas que eu ficava morrendo de vergonha que entrava na minha casa. Tudo de salto arrumado, de bolsas bonitas, tudo mais. Quando eu aumentei, elas não foram pro meu espaço. Mas tinha horário marcado comigo, porque sempre deixava a manutenção marcada. Quando eu mandei a nova tabela, até hoje não me responderam mais. Então é normal algumas pessoas se sentirem ofendidas quando você aumenta o seu preço. Isso faz que você desanime ou que você dê desconto para as pessoas, mas é normal, tá bom? Não se apavore com isso, tá? Os ciclos de clientes, principalmente na extensão de cílios, se renova muito rápido. A cliente que fez cílios com você há 6 meses atrás, hoje ela não tá fazendo mais, mas já entraram outras, tá bom? Então não fique dando desconto porque aquela cliente não quer vir mais porque você aumentou R$10, não, tá bom? Procure o público que você realmente quer atender. Logo depois disso, comecei a atender, mas eu queria atender igual a todo mundo. Tinha estúdio, né, que atendia 4, 5 pessoas por dia, e eu só tava continuando atendendo uma igual eu atendia na minha casa, e algumas tinham até saído. Fiz panfleto, comecei a entregar, postava nos grupos de desapego todo dia e tal. Eu fiz uns cílios de uma amiga minha, conhecida, o olho dela era claro, e eu falei assim, mulher, eu quero postar foto de um híbrido no meu Instagram, porque eu tenho do Fiofio volume russo, mas eu não tenho um híbrido. E o olho dela era claro, ela era bonita, fotogênica. E aí eu fiz o híbrido, né, no dia de domingo, porque ela folga dela. E aí eu falei pra ela, ó, você vai pagar só X do material, porque eu vou usar a sua foto, tal. Ela, não, tudo bem. Fizemos a foto, postamos. Logo depois ela foi fazer uma micropigmentação com uma profissional. E ela comentou comigo, quando ela voltou pra fazer a manutenção dos cílios, que a pessoa tinha gostado dos cílios, que tinha até mexido nos cílios, ela abriu com pinça e tudo. E ela falou, super elogiou meu trabalho, que ficou besta com o meu trabalho. Mas aí eu falei, que bom, né? Já que ela entende, elogiando, que bom. Aí passou. Ela voltou lá profissional pra fazer o retoque da micropigmentação dela. E a profissional pegou e pediu pra que ela me ligasse pra gente conversar, pra gente fazer uma parceria ou me contratar, enfim. Só que eu tinha acabado de abrir o meu espaço, né, num espaço alugado. E eu tinha mais ou menos 1 ano e meio, ou 1 mês e meio só. Tinha pagado depósito e tudo mais. Eu falei, não, acho que não, mas eu fui por educação. Quando chega lá, a gente super conversou. Eu falei pra ela, olha, pra mim não me interessa, se for pra mim trabalhar e ganhar comissão e tal. E a gente começou até que a gente entrou em um acordo. Ela me passou algumas clientes que já tinham agendado e eu falei pra ela que a gente ia fazer um teste, mas que eu só topava se fosse uma parceria, a gente dividisse o custo do local. Aí ela falou assim, tá bom, vamos fazer o teste. Eu fiquei lá, se eu não me engano, uns 20 dias fazendo o teste, tá? Deu super certo, eu entreguei a sala, ruim que eu perdi o depósito, né, mas eu entreguei a sala do que eu tava. Vendi algumas coisas que eu tinha, porque no espaço dela já tava todo montado, aí a gente dividia os gastos. Deu super certo, mas infelizmente não durou muito. Mas eu aconselho você, se você estiver começando agora, a fazer uma parceria com uma pessoa que já faz alongamento de unha, que faz sobrancelha, que já trabalha na área da beleza, que ela já tem algumas clientes fixas, porque isso vai te ajudar muito, assim como me ajudou. Continuei essa parceria até aonde deu, se eu não me engano, deu até uns 7, 8 meses. Ela me ajudou muito, essa parceria. Logo depois eu aluguei no mesmo prédio, na sala ao lado, o meu espaço, e graças a Deus só foi mais crescendo. Comecei a ministrar curso, tive o meu espaço, montei do jeitinho que eu queria, tinha as minhas regras, comecei a crescer, comecei a aumentar cada dia mais o número de clientes. Com isso, hoje, a menina que não tinha dinheiro, que fez rifa, que vendeu produto erótico, para conseguir fazer os cursos, hoje ela já tem a casa dela própria, que ela jamais conseguiria comprar com o salário mínimo que ela ganhava antes. Graças a Deus eu viajo pelo menos 8 vezes no ano com o meu filho, tá? Conquistei a minha independência financeira, graças a Deus não dependo de ninguém, graças a Deus a minha empresa me sustenta e consigo também guardar a reserva da empresa, graças a Deus cada dia mais crescendo. O intuito dessa aula hoje foi para mostrar para vocês que obstáculo todo mundo vai ter e você não é diferente de mim, você também vai ter, porém você tem que entender que tudo é uma fase. Tá bom? A fase de você não ter uma marca boa, você vai ter que passar por ela, tá? A fase de você não ter cantinho, a fase de você não ter cliente, mas logo vai passar e você vai ver que você vai ter um espaço lindo, você vai ter uma marca, você vai ter cliente todos os dias, você vai crescer, pode ministrar curso na área, tá bom? Eu contei apenas os 2 cursos, mas hoje eu tenho 16 cursos, como eu falo com vocês, entre eles nacionais e internacional. O último que eu fiz foi com uma russa no ano passado, tá? E o conhecimento não para por aí.
tá? Então, o primeiro curso que vocês fazerem só é a primeira porta de um caminho longo que vocês vai traçar. Então, sempre invista em conhecimento, sempre invista em marketing. E um conselho que eu dou para vocês, quando saírem do curso, não vise só dinheiro. Visem ter fotos de modelo bonita para postar no seu Instagram, para vocês começarem a divulgar o seu trabalho, tá bom? Eu espero ter ajudado, motivado vocês. Essa é a minha história. Se você gostou de ouvir essa história, teremos mais aulas aqui. A gente conta tudo sobre extensão de cílios. Se você gostou, se inscreve no canal, curte esse vídeo e teremos mais conteúdos por aqui. Tchau!